O mito do nobre explorador. Durante muito tempo, a imagem dos vikings foi moldada por histórias romantizadas de exploradores corajosos que cruzavam mares desconhecidos em busca de aventura. Em livros, filmes e séries modernas, eles frequentemente aparecem como guerreiros honrados, navegadores ousados e figuras quase heróicas que ajudaram a expandir os horizontes do mundo medieval. Essa visão, embora parcialmente baseada em fatos, esconde uma realidade muito mais complexa e violenta. As fontes históricas escritas por monges e cronistas europeus descrevem algo bem diferente. Para muitos dos povos que viviam nas costas da Inglaterra, da Irlanda e da França, os vikings não eram exploradores admiráveis. Eles eram invasores que surgiam do mar com velocidade assustadora, atacando vilas indefesas e desaparecendo antes que qualquer exército pudesse reagir. Esse tipo de ataque era uma forma de guerra extremamente eficaz. Pequenos grupos de guerreiros podiam causar devastação em poucas horas, saqueando riquezas acumuladas durante séculos. Igrejas, mosteiros e centros comerciais eram alvos particularmente atraentes, pois guardavam objetos de ouro, prata e manuscritos valiosos. Por trás do mito do explorador nórdico existia uma estratégia militar clara: o uso de mobilidade naval e ataque surpresa para enfraquecer sociedades costeiras. O que para alguns pode parecer uma era de aventuras marítimas foi, para muitos europeus da época, um período de medo constante e destruição. O dia em que o terror chegou. No ano de 793, um evento ocorreria que mudaria para sempre a forma como a Europa via os povos do norte. Na pequena ilha de Lindisfarne Abbey, localizada na costa da Nortúmbria, existia um dos mosteiros mais importantes do mundo cristão anglo-saxão. Durante décadas, aquele local havia sido um centro espiritual respeitado, dedicado à oração, ao estudo e à preservação de manuscritos sagrados. Naquela manhã, monges que viviam na ilha observaram algo estranho no horizonte. Longos navios se aproximavam silenciosamente pela água. Suas velas retangulares e cascos estreitos não se pareciam com nenhuma embarcação conhecida na região. Pouco depois, guerreiros armados saltaram para a praia. O ataque foi rápido e brutal. Os invasores mataram monges, incendiaram construções e levaram tudo o que pudesse ser transportado: ouro, prata, relíquias religiosas e prisioneiros que seriam vendidos como escravos. Em poucas horas, um dos centros espirituais mais respeitados da Inglaterra havia sido devastado. Para os cronistas cristãos da época, aquele evento parecia quase apocalíptico. Alguns registros descrevem presságios sobrenaturais, como relâmpagos e dragões no céu, interpretados como sinais da ira divina. Na realidade, o que havia acontecido era algo ainda mais assustador: o início de uma nova era de invasões marítimas. Um ataque ao coração espiritual. O ataque a Lindisfarne Abbey teve um impacto psicológico muito maior do que o saque de uma simples vila costeira. Mosteiros ocupavam um papel central na sociedade medieval europeia. Eles não eram apenas centros religiosos, mas também locais onde o conhecimento era preservado e onde comunidades buscavam orientação espiritual. Quando os vikings atacaram Lindisfarne, eles atingiram algo profundamente simbólico. Para muitos cristãos da época, parecia impossível que um lugar sagrado pudesse ser violado com tanta violência. O ataque levantou uma pergunta perturbadora: se nem mesmo um local dedicado a Deus estava seguro, então nenhum lugar estava. Esse impacto psicológico se espalhou rapidamente pela Europa. Notícias do ataque circularam entre mosteiros e reinos cristãos, criando uma sensação crescente de vulnerabilidade. Comunidades costeiras começaram a viver com medo constante de novos ataques vindos do mar.
A partir desse momento, os vikings passaram a ocupar um lugar quase mítico na imaginação medieval europeia. Eles eram vistos como guerreiros pagãos, vindos das regiões mais frias e distantes do mundo conhecido, capazes de atacar com uma velocidade que os exércitos tradicionais simplesmente não conseguiam acompanhar. Os navios do terror. Uma das principais razões para o sucesso das invasões vikings estava em sua tecnologia naval. Os famosos longships eram embarcações extraordinariamente avançadas para a época. Construídos com madeira leve e flexível, esses navios eram rápidos, resistentes e capazes de navegar tanto em mar aberto quanto em rios rasos. Essa versatilidade permitia algo revolucionário em termos militares. Os vikings podiam atacar não apenas cidades costeiras, mas também comunidades localizadas profundamente no interior dos territórios europeus. Navegando pelos rios, eles podiam aparecer em locais onde ninguém esperava uma invasão. Além disso, os longships podiam ser facilmente puxados para a terra e transportados por curtas distâncias entre rios diferentes. Isso tornava os vikings extremamente difíceis de perseguir. Quando um exército local finalmente chegava ao local de um ataque, os invasores já haviam desaparecido no horizonte. Essa combinação de mobilidade, surpresa e brutalidade transformou os vikings em um dos inimigos mais temidos da Europa medieval. Em poucas décadas, suas incursões se tornariam cada vez mais frequentes e cada vez mais organizadas. Guerreiros do Norte. Os povos que os europeus passaram a chamar de vikings vinham das regiões geladas da Escandinávia, principalmente das áreas que hoje conhecemos como Noruega, Dinamarca e Suécia. Nessas terras montanhosas e de clima rigoroso, a sobrevivência exigia força, disciplina e coragem. A vida era dura e as comunidades eram frequentemente governadas por chefes locais que competiam entre si por prestígio, poder e riqueza. Nesse ambiente, a guerra não era apenas uma possibilidade, era uma parte natural da vida. Jovens guerreiros eram incentivados a buscar fama em batalhas e expedições marítimas. A reputação de um homem podia ser construída através de coragem, liderança e sucesso em combates. Esse sistema social favorecia o surgimento de líderes ambiciosos que buscavam oportunidades além das fronteiras da Escandinávia. Com o passar do tempo, muitos desses guerreiros perceberam que o mar oferecia uma vantagem estratégica. As costas da Europa estavam repletas de vilas ricas e pouco defendidas. Mosteiros, em particular, acumulavam ouro, prata e relíquias preciosas, tornando-se alvos ideais para ataques rápidos. O mar tornou-se uma estrada aberta para a expansão e o saque. Assim, aquilo que começou como pequenas incursões se transformou gradualmente em algo maior. Os ataques vikings deixaram de ser eventos isolados e passaram a fazer parte de uma estratégia mais ampla de obtenção de riqueza, poder e influência. O terror espalha-se pela Europa. Após o ataque a Lindisfarne, outras regiões da Europa começaram a sentir o impacto das incursões vikings. Costas da Inglaterra, Irlanda e Escócia tornaram-se alvos frequentes. Pequenos mosteiros e vilas comerciais eram particularmente vulneráveis, pois raramente possuíam forças militares capazes de resistir a invasões rápidas. Os vikings não atacavam de maneira convencional, eles preferiam a surpresa absoluta. Seus navios apareciam repentinamente na costa, guerreiros desembarcavam rapidamente e a violência começava antes mesmo que a população local tivesse tempo de reagir. Casas eram queimadas, igrejas saqueadas e prisioneiros capturados para serem vendidos como escravos. Essa estratégia criou um clima constante de medo. Comunidades inteiras passaram a viver com a sensação de que um ataque poderia ocorrer a qualquer momento.
Os sinos das igrejas, que antes chamavam fiéis para a oração, começaram a ser usados como alarmes para alertar sobre navios no horizonte. Com o passar das décadas, os vikings começaram a explorar rotas cada vez mais amplas. Eles navegaram pelos grandes rios da Europa, alcançando regiões profundamente no interior do continente. Cidades importantes começaram a perceber que o mar não era mais uma barreira protetora, era uma porta aberta para invasões. A mudança de estratégia. Durante os primeiros anos da chamada Viking Age, as invasões eram principalmente expedições rápidas de saque. Pequenos grupos de guerreiros atacavam, recolhiam riquezas e retornavam para a Escandinávia antes que exércitos locais pudessem responder. No entanto, ao longo do século IX, algo começou a mudar. Os vikings perceberam que as terras da Europa não ofereciam apenas riquezas temporárias, mas também oportunidades de conquista permanente. Regiões férteis, cidades comerciais e rotas estratégicas poderiam ser controladas em vez de simplesmente saqueadas. Essa mudança de mentalidade marcou uma nova fase da expansão viking. As incursões deixaram de ser apenas ataques oportunistas e passaram a se tornar campanhas militares mais organizadas. Grandes grupos de guerreiros começaram a viajar juntos, trazendo não apenas soldados, mas também famílias e recursos para estabelecer assentamentos. Essa transformação preocupou profundamente os reinos europeus. O que antes era uma ameaça rápida e imprevisível começava a se tornar algo mais perigoso, um processo de ocupação territorial. O grande exército pagão. No ano de 865, uma força viking sem precedentes chegou às costas da Inglaterra. Cronistas anglo-saxões chamaram essa força de Grande Exército Pagão, uma coalizão de guerreiros escandinavos que tinha objetivos muito mais ambiciosos do que simples saque. Entre os líderes associados a esse exército estava Ivar the Boneless, um comandante temido que, segundo as sagas nórdicas, era filho do lendário guerreiro Ragnar Lodbrok. Embora muitos detalhes dessas histórias estejam misturados com lendas, o impacto militar do exército é amplamente documentado. Diferente das incursões anteriores, essa força não chegou apenas para atacar e partir. Eles começaram a conquistar territórios sistematicamente. Cidades foram capturadas, reinos enfraquecidos e governos locais derrubados. Pela primeira vez, os vikings estavam tentando dominar grandes partes da Inglaterra. A chegada desse exército marcou um ponto de virada na história da Europa medieval. O terror que antes vinha em ataques isolados agora estava organizado em campanhas militares que ameaçavam a própria existência de vários reinos. A queda dos reinos anglo-saxões. Naquela época, a Inglaterra não era um único país unificado. Ela era dividida em vários reinos anglo-saxões, cada um governado por seu próprio rei. Entre os mais importantes estavam Nortúmbria, Mércia, East Anglia e Wessex. Essa divisão tornou os reinos vulneráveis à estratégia viking. O grande exército pagão podia atacar um reino por vez, explorando rivalidades políticas entre os governantes locais. Sem uma liderança unificada, muitos desses reinos não conseguiram organizar uma defesa eficaz. Cidades foram conquistadas e territórios inteiros passaram para o controle dos invasores. Em várias regiões, governantes locais foram mortos ou substituídos por líderes apoiados pelos vikings. O mapa político da Inglaterra começou a mudar rapidamente. Dentro de poucos anos, grande parte do território anglo-saxão estava sob domínio ou influência escandinava. O terror viking havia evoluído de ataques rápidos para um processo de conquista que ameaçava transformar completamente a estrutura política da região. A resistência de Wessex. Enquanto grande parte da Inglaterra caía sob o avanço do grande exército pagão, um reino ainda resistia.
No sul da ilha, o reino de Wessex se tornou o último grande bastião contra a expansão viking. Seu governante, Alfred the Great, enfrentava uma situação quase impossível. Alfred compreendeu rapidamente que lutar contra os vikings usando os métodos tradicionais dos exércitos anglo-saxões seria um erro fatal. Os invasores possuíam mobilidade superior, experiência em ataques rápidos e uma brutalidade que aterrorizava as populações locais. Para enfrentá-los, seria necessário repensar completamente a estratégia de defesa. Em vez de depender apenas de exércitos convocados em momentos de crise, Alfred começou a construir um sistema de defesa permanente. Fortificações foram erguidas em pontos estratégicos e tropas foram treinadas para reagir rapidamente aos ataques vindos do mar. Essa transformação militar foi crucial. Pela primeira vez, os vikings enfrentavam um adversário que estava aprendendo a adaptar-se às suas táticas. O conflito entre Wessex e os invasores começava a se tornar uma luta prolongada pelo futuro da Inglaterra. A batalha pelo futuro da Inglaterra. Os confrontos entre as forças de Alfred the Great e os líderes vikings tornaram-se cada vez mais intensos ao longo da década de 860. Em diversos momentos, parecia que o Essex estava prestes a cair, assim como os outros reinos anglo-saxões haviam caído antes. No entanto, Alfred mostrou uma habilidade estratégica incomum para a época. Ele reorganizou seu exército, fortaleceu suas cidades e começou a usar táticas que exploravam as fraquezas dos invasores. Em vez de lutar apenas em batalhas abertas, ele buscava controlar territórios e rotas de movimento. O momento decisivo ocorreu quando Alfred conseguiu reunir forças suficientes para enfrentar o exército viking em uma batalha que definiria o destino da região. Após anos de conflito, os invasores finalmente encontraram uma resistência capaz de detê-los. A vitória de Wessex não significou o fim imediato das invasões, mas marcou uma mudança importante no equilíbrio de poder. Pela primeira vez, os vikings perceberam que sua expansão na Inglaterra encontrava limites reais. O surgimento do Danelaw. Após anos de guerra, um novo equilíbrio político começou a surgir na Inglaterra. Em vez de tentar conquistar toda a ilha, os líderes vikings aceitaram a divisão territorial que acabou criando uma região conhecida como Danelaw. Nessa área, leis, costumes e estruturas sociais de origem escandinava passaram a coexistir com as tradições anglo-saxãs. Cidades foram reconstruídas, rotas comerciais foram reorganizadas e comunidades inteiras passaram a viver sob uma mistura de culturas. Essa fase marcou uma mudança significativa na presença viking na Europa. Muitos invasores deixaram de ser apenas guerreiros e passaram a se tornar colonos, agricultores e comerciantes. A violência inicial deu lugar, em algumas regiões, a um processo de integração gradual. Mesmo assim, o impacto das décadas de invasões continuava visível. Reinos haviam sido destruídos, cidades haviam sido reconstruídas e novas identidades culturais estavam surgindo a partir desse contato entre povos diferentes. Vikings. Além da Inglaterra. Enquanto batalhas e conquistas aconteciam na Inglaterra, outros grupos vikings continuavam explorando novas rotas através do Atlântico e dos rios da Europa. A mobilidade de seus navios permitia viagens extraordinárias para a época. Alguns navegadores seguiram rumo ao oeste e estabeleceram colônias na Islândia e na Groenlândia. Entre esses exploradores estava Leif Erikson, que, segundo as sagas nórdicas, teria alcançado terras na América do Norte séculos antes da chegada de Cristóvão Colombo. Outros grupos vikings viajaram para o leste, navegando pelos grandes rios da Europa Oriental.
Nessas regiões, eles estabeleceram rotas comerciais importantes e ajudaram a formar estruturas políticas que mais tarde contribuiriam para o surgimento do Estado russo medieval. Essa expansão demonstra que a Era Viking não foi apenas um período de violência e saque. Foi também uma era de navegação extraordinária, exploração geográfica e intercâmbio cultural entre regiões muito distantes. O declínio da Era Viking. Ao longo do século XI, o mundo que havia permitido a expansão viking começou a mudar. Reinos europeus tornaram-se mais organizados e começaram a construir sistemas de defesa costeira mais eficazes. Fortificações, marinhas e exércitos permanentes tornaram os ataques surpresa cada vez mais difíceis. Ao mesmo tempo, a própria Escandinávia estava passando por transformações internas. A cristianização das sociedades nórdicas alterou profundamente suas estruturas políticas e culturais. Reis começaram a consolidar poder e estabelecer governos mais centralizados. Essas mudanças reduziram gradualmente o incentivo para as grandes expedições de saque que haviam caracterizado os séculos anteriores. Muitos antigos guerreiros passaram a integrar exércitos regulares ou se dedicaram ao comércio e à agricultura. A era dos ataques devastadores que haviam aterrorizado a Europa começava lentamente a chegar ao fim. O legado do terror viking. Mesmo após o fim da Viking Age, o impacto dessas invasões continuou a moldar a história europeia. Regiões inteiras haviam sido transformadas, novas culturas haviam surgido e antigas estruturas políticas haviam desaparecido. Na Inglaterra, as influências escandinavas permaneceram visíveis na língua, nas leis e nas tradições locais. Na França, descendentes de vikings estabeleceram o poderoso Ducado da Normandia, que mais tarde desempenharia um papel crucial na história medieval europeia. A imagem dos vikings também evoluiu ao longo dos séculos. De invasores temidos, eles se tornaram figuras lendárias associadas à coragem, à exploração e à aventura marítima. No entanto, por trás dessas histórias existe uma realidade histórica muito mais complexa. A expansão viking foi um fenômeno que misturou brutalidade, ambição, inovação naval e adaptação cultural. E, ao fazê-lo, ajudou a transformar profundamente o destino da Europa medieval.